noite, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Peço que abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, o versículo 38. Lucas 10, 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? O ano acabou de começar, muito feliz em poder estar mais um ano se iniciando na presença de Deus. E nesse ano de 2023 nós iremos enfrentar diversos desafios novos, diversas situações novas, e nós vamos precisar estar preparados para enfrentar esses desafios, essas dificuldades, esses problemas e esses momentos. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito sobre a adoração de Marta e de Maria. Mas também eu quero trazer um pouco do sentido sobre a importância de estarmos com a casa organizada. Jesus ele estava passando por uma certa cidade, que é conhecida a cidade como Betânia, e Marta era uma mulher muito hospitaleira. E ela decide então hospedar a Jesus em sua casa. Além dela ser hospitaleira, ela também admirava muito a Jesus, aos seus feitos, aos seus ensinamentos. E Marta, nessa hora, tomou uma grande e importante decisão na vida dela, e uma boa decisão, que foi convidar Jesus para entrar em sua casa. Em Apocalipse 3:20, nós vemos o relato dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Jesus ele está batendo à porta. Ele está falando, nos chamando, e nós precisamos então abrir, deixá-lo entrar em nossas vidas. E quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, no nosso coração, ele irá cear conosco. E esse fato de cear só se faz com alguém ou que você tem intimidade, ou alguém com quem você quer ter intimidade. E se nós deixarmos Jesus entrar em nossa vida, em nosso coração, isso é um ato de mostrar que nós queremos ter uma intimidade com Jesus, ou que nós temos essa intimidade. O fato de Jesus querer cear conosco, estar à mesa conosco, demonstra que Ele quer criar uma intimidade comigo e com você. Então, quando nós permitimos Jesus entrar em nossa vida, Ele começa a mudar diversas coisas, mudar nossa vida, os nossos pensares, os nossos fazeres. E quando Marta ela permitiu que Jesus entrasse e o recebeu em sua casa, a gente consegue destacar dois tipos de recepção. O primeiro é o de Marta e o segundo é o de Maria. Marta, ela recepcionou Jesus em sua casa, organizando a sua casa. Provavelmente tinha algo desorganizado lá, e ela queria preparar o ambiente, deixar o mais agradável possível para que Jesus
permanecesse ali. E ela recepcionou Jesus demonstrando serviço, demonstrando a organização e a preocupação dela em Jesus estar em um ambiente agradável. Mas isso gerou um grande problema na vida dela, que foi que ela começou a se irritar, porque somente ela estava organizando a casa, enquanto Maria estava assentada. Então ela começa a se desanimar com a situação, e então fala com Jesus e tenta dar uma lição a Jesus. Lá no versículo 40 nós vemos ela dizendo: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Ela pediu para que o Senhor aplicasse uma correção em Maria, para que Maria então se levantasse e ajudasse Marta a organizar a casa. Mas então Jesus, ele dá com toda a sua calma, com toda a sua plenitude, ele dá uma lição a Marta, dizendo: Marta, Marta, está ansiosa demais com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. A preocupação de Marta era arrumar a casa para que Jesus se sentisse em um ambiente agradável. Mas isso acabou gerando um desânimo na vida dela e uma intriga, porque Maria estava sentada ouvindo a palavra. A recepção de Marta foi de serviço, mostrar serviço e organizar a casa. Mas às vezes a melhor recepção que nós podemos ter a um convidado é ouvindo, é sentar para ouvir o que ele tem a dizer. E quando Jesus entra naquela casa, a melhor recepção que Maria pôde ofertar a ele é sentar aos seus pés e ouvir a sua voz. Marta pensou que fazendo essa organização na casa dela, organizando o ambiente, seria a melhor recepção que ela poderia entregar para Jesus. Ela trouxe uma prioridade em organizar essa casa, e essa prioridade trouxe para ela um cansaço, um estresse e um desânimo. E isso é algo que nós devemos tomar muito cuidado em nossa vida. E o que fazemos para Deus, o que fazemos para Jesus, em momento nenhum pode gerar um desânimo. Em momento nenhum pode gerar um conflito. Tudo que nós fazemos para Deus precisa ser algo bom, algo agradável, tanto para Deus quanto para nós. Não podemos nos desanimar com o que estamos fazendo. E Marta acabou de se desanimando pelo que Maria estava fazendo, pelo que Maria estava sentada ouvindo a Jesus. Marta o recepcionou prestando serviço. Maria o recepcionou dando ouvidos a ele. No versículo 39, nós vemos o relato que tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir os seus ensinamentos, a prestar atenção em suas palavras. A prioridade de Maria foi ouvir a voz de Jesus. Qual que é a nossa prioridade? Onde nós estamos priorizando? Será em coisas materiais? Estamos priorizando algo material ou estamos priorizando o reino de Deus? Priorizando a voz de Deus? Ali havia duas escolhas: arrumar a casa e ouvir a Jesus. Marta escolheu a casa e Maria escolheu ouvir a Jesus. E cada escolha em nossa vida, ela vai ter uma consequência. Talvez você tomou uma decisão em sua vida, escolheu algo e isso gerou uma consequência, seja boa ou seja ruim. Mas cada escolha tem a sua consequência. A consequência da escolha de Marta foi que ela perdeu alguns ensinamentos de Jesus. Ela estava preocupada demais com as coisas ao redor e esqueceu que o melhor era o convidado que estava ali. Ela priorizou uma organização na casa dela do que priorizar ouvir a voz de Jesus. E isso gerou consequências. Ela ficou desanimada, houve um conflito, ficou estressada. Por não prestar atenção a Jesus,
ela perdeu os ensinamentos que Jesus tinha na vida dela. Mas Maria fez diferente. Ela sentou aos pés e ouviu. E essa consequência para ela gerou grandes ensinamentos, grandes palavras que encorajaram a vida de Maria, grandes ensinamentos que ela não poderia ter perdido. E nessa situação de Maria, nós conseguimos destacar 2 pontos. O primeiro é que Maria se assenta aos pés de Jesus. Cada uma estava servindo de um jeito. Marta servindo com seus serviços e Maria com os seus ouvidos, prestando atenção em Jesus. E Maria, ela serviu, recebendo e tendo uma comunhão com Cristo. Ela estava aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus era o melhor lugar onde ela poderia estar. No mundo existem diversos lugares bonitos, confortantes, diversos lugares que nós queremos visitar, conhecer e aproveitar o lugar. Mas o melhor lugar que nós podemos estar, o melhor lugar que nós devemos estar é aos pés de Jesus. É o lugar mais seguro, o lugar mais bonito, o lugar que nós mais somos edificados é aos pés de Jesus. Porque lá nós encontramos repouso, nós encontramos uma segurança. É lá onde nós somos instruídos, é lá onde nós aprendemos diversas coisas, aos pés de Jesus. Maria, ela estava com o coração dela aberto para receber mais de Jesus. E o segundo ponto era que Maria, ela foi humilde o suficiente para ouvir a Jesus. Ela entendia que Jesus, ele tinha mais para ela. E ela queria receber esse mais de Jesus, porque ela precisava mais de Jesus, assim como nós. Jesus, ele tem muito mais do que nós pensamos para entregar em nossa vida, mas nós precisamos estar rendidos aos seus pés para receber. O que Deus tem para entregar em nossa vida são muitas coisas, mas nós precisamos sentar para ouvir, sentar para aprender. E a postura de Maria ali foi uma postura muito linda, porque não foi uma postura de falar, mas foi uma postura de ouvir. Aquele que quer ser cheio, ele nunca vai falar, ele só vai ouvir. Aquele que quer ser repleto de Jesus, repleto de Deus em seu coração, ele não vai falar, ele vai se prostrar e ouvir a voz de Deus. Então o segredo para mim e para você ser cheios de Deus é sentar e ouvir. Primeiro a gente escuta, para depois a gente fazer. Enquanto uns estão tentando ensinar a Jesus, enquanto uns estão tentando mostrar o caminho para Jesus, outros só querem ouvir a Jesus. Maria queria apenas aprender. E lá em Mateus 11:29 nós vemos: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Maria escolheu aprender mais de Jesus, escolheu ouvir mais a voz de Jesus. Essa foi a decisão de Maria. Que você decida nessa manhã ouvir a voz de Deus, porque para a gente ser cheio do seu Espírito é somente ouvindo a sua voz. E é nessa situação que nós encontramos o interesse de Jesus por nós. Jesus, ele está interessado em você mais do que nas suas obras que você pode fazer. O interesse de Jesus está primeiramente em nossa vida, para depois nas obras que nós podemos fazer para o reino. A gente pensa que trabalhando mais para o reino de Deus, Cristo vai se aproximar. E sim, realizar obras para o reino de Deus é muito bom e é importante para a nossa vida. Mas o melhor ainda é ter uma comunhão com Cristo. O que nos aproxima de Jesus não é o fato de eu ficar realizando várias obras para dele, mas o que me aproxima de Jesus é ter uma comunhão com Ele. É sentar para ouvir, é falar, é ler as Escrituras. Estar com Jesus nos aproxima mais dEle. E isso, quando nós temos uma comunhão com Cristo, nós aprendemos mais de Sua palavra. Somos mais cheios de Sua presença.
A comunhão de Cristo, ela se torna mais importante do que as obras que nós podemos fazer, porque as obras elas só serão boas se tivermos uma comunhão com Cristo. Então não adianta eu querer fazer grandes coisas se eu não tenho uma comunhão com Cristo. Não adianta eu querer pregar se eu não tenho a comunhão de sentar para ouvir a voz de Deus e ler as suas escrituras. Então, para que a gente possa realizar obras no nome de Deus, nós precisamos sentar e ouvir, ter uma comunhão com Ele. E antes de servir, precisamos sentar para ouvir. E antes de fazer, nós precisamos sentar e aprender com o dono da obra a como se faz. Se a gente for reparar no texto, o erro de Marta não foi em estar arrumando a casa, mas foi o momento que ela decidiu arrumar a casa. Ela perdeu uma oportunidade que ela deveria ter aproveitado em sua vida. E talvez em sua vida você já perdeu uma oportunidade que você queria ter aceito e se arrependeu. E aí agora que você não aceitou aquela oportunidade, não aproveitou, talvez você se arrepende, você fica triste por não ter aproveitado, por não ter ido experimentar a grande oportunidade que você teve. Mas Marta, ela decidiu arrumar a casa no momento errado. E arrumar a casa não foi o erro, porque é importante nós arrumarmos a casa. E essa casa que eu estou falando não é a casa física, é a casa que é o nosso coração. É importante nós arrumarmos o nosso coração, deixarmos ele organizado. Se a gente for reparar, fazendo uma analogia, uma casa ela nunca está perfeita. Ela sempre tem algo que a gente precisa mudar. A gente pode ter acabado de comprar uma casa muito linda, mas passou uma semana a gente vai olhar para a parede e vai falar, talvez azul ficaria melhor. Talvez essa mudança seria melhor. Eu acho que semana que vem eu vou trocar isso, eu vou fazer aquilo. Então uma casa, por mais bonita que ela seja, a gente sempre vai querer fazer uma mudança. A gente sempre vai querer mudar. E o nosso coração é da mesma forma. Ele não existe coração perfeito. Ele sempre precisa ter uma mudança. Não existe um coração perfeito para recebermos a Jesus. Porque se o coração está sem Jesus, ele jamais será perfeito. Não existe a gente ter o coração todo perfeito para que aí então Jesus possa vir e adentrar. Porque se ele não está em nosso coração, jamais seremos perfeitos. Mas o que nós podemos fazer então é preparar o nosso coração, é organizar ele ao ponto de poder receber a Jesus. Nós diversamente falamos que nós somos a casa de Deus, que nós somos a sua morada e que ele pode entrar e mudar as coisas, transformar as coisas. E falar que somos casa é muito fácil, o difícil é a gente realmente ser a casa de Deus. Dizer que ele pode entrar em sua vida e mudar as coisas é muito fácil. O difícil é permitir que ele entre e que ele mude. Porque quando Jesus ele adentra em nossa vida, ele vai mudar alguma coisa, a gente fala, não, isso não. Deixa assim do jeito que está. Não, isso é melhor desse jeito, é melhor assim. A gente quer organizar a casa da nossa maneira. Mas se a gente é a casa de Deus e Deus é o dono da casa, é somente o dono da casa que sabe o que é melhor para a casa. E não a própria casa sabe o que é melhor para ela. Então a gente tem muitos pensamentos que de tal maneira é melhor, que desse jeito é melhor. Mas é somente o dono da casa que sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então falar que somos a casa de Deus e que ele pode entrar e mudar as coisas é muito fácil. O difícil é a gente realmente permitir. A gente deixar ele entrar e deixar ele mudar as coisas. Falar que somos cristãos é muito simples. O difícil é a gente mostrar com a nossa vida que realmente somos. Dizer que seguimos a Jesus em seu caminho é muito fácil. Mas o difícil é a gente negar a si mesmo. O difícil é a gente tomar a sua própria cruz e seguir realmente a Jesus. E nós precisamos preparar o nosso coração para receber a Cristo dentro dele.
Nós precisamos primeiramente reconhecer que precisamos de Cristo, que somente Ele pode nos mudar. É entender que Cristo é o Filho do Deus vivo. É entender que somente Ele pode nos trazer a salvação, que somente Ele pode nos cuidar, que somente Ele pode trazer o que é melhor para a nossa vida. Então nós precisamos reconhecer que somente Cristo é o único que pode mudar a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós começamos a atribuir um critério que é negar a si mesmo. Nós começamos a escolher a vontade de Deus em vez das nossas próprias vontades. Nós paramos de fazer o que queremos e começamos a fazer o que Deus realmente quer para a nossa vida. Passamos a escolher o reino de Deus em vez das coisas da terra. Jeremias 29:11 nós temos um aviso que é: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus são os melhores que os nossos. E quando nós reconhecemos que precisamos dele e começamos a negar nossas próprias vontades e começamos a então a aceitar as vontades de Deus, os pensamentos de Deus, as coisas começam a fluir. Porque a gente começa a negar a nós mesmos e começamos a seguir os pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz. Deus não quer algo ruim para a sua vida. O ruim só vem quando a gente escolhe. Quando a gente escolhe o reino de Deus, as suas vontades, as coisas boas começam a acontecer. A gente não fica isento de problemas, porque eles irão vir, mas a gente fica alegre e a gente tem a certeza que mesmo o quão difícil pode ser, independente, a gente consegue passar. Porque os pensamentos de Deus para você são melhores do que os seus próprios pensamentos. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. E quando nós começamos a negar nós mesmos e começamos a seguir a Jesus, nós somos direcionados para o caminho certo. É seguir o caminho que Cristo trilhou para nós. Seguir os seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, é sermos imitadores de Cristo. Fazer o que Jesus faria. Falar o que Jesus falaria. Nós precisamos seguir a Jesus. E arrumar a casa é o fato de a gente limpar tudo que é ruim e tirando tudo que é ruim e deixar Cristo entrar e trazer tudo o que é bom. Nesse início de ano, o que nós precisamos fazer é colocar as coisas no lugar, organizar nossas casas, organizar nossos corações, para então a gente conseguir seguir, para então a gente conseguir ir atrás dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Primeiro, se organize. Primeiro, deixe Cristo entrar no seu coração e fazer a mudança. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está à porta do nosso coração, batendo, só esperando nós convidarmos ele para entrar. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Aproveite essa oportunidade, que Deus está à porta batendo, e deixe Jesus entrar e cear com você, criar uma intimidade com você. Permita que Jesus possa transformar a sua vida, que vai ser uma transformação que nem você vai reconhecer quanto ele pode transformar. E se Cristo estiver em nossos corações, em nossas vidas, nós precisamos ouvir a sua voz e precisamos prestar atenção no que ele quer para nós. É necessário deixar Jesus mudar a nossa vida do jeito que ele precisa mudar. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então nós precisamos escutar a sua voz. Permita que Jesus entre em seu coração. Deixe que ele mude as coisas em sua vida. Recepcione Jesus da melhor maneira que você possa recepcionar, ouvindo os seus mandamentos, ouvindo a sua voz. Jesus entra em nossa vida para limpar tudo que está podre e deixar tudo renovado. Então permita que nesta manhã
o Filho do Deus Altíssimo entre em sua vida e mude completamente, mude todo o seu ser. Organize a sua casa, organize o seu coração, para que ele possa adentrar e você possa prestar a devida reverência, prestar atenção. Se Marta tivesse organizado sua casa antes que Jesus chegasse, provavelmente ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Deixe seu coração pronto, para que Jesus possa chegar e ensinar, para que Jesus possa chegar e mudar as coisas de lugar. Prepare o seu coração, para que esse ano de 2023, nosso coração esteja pronto para as mudanças e as transformações que Deus vai fazer em nossa vida. Amém? Que nessa manhã você possa permanecer e entender o que nós precisamos fazer, a organização que precisamos ter em nosso coração. Amém? Aplauda, Senhor, eu agradeço a